Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um No Mundo do Vôlei. E vocês devem estar estranhando a camisetinha, né? Mas é para ver se chama de volta o sol, porque está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. E o programa de hoje é em homenagem ao pessoal que mais uma vez está sofrendo com as chuvas, principalmente na região serrana do Rio, ali o pessoal de Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Então vamos pedir a Deus para que as chuvas deem uma trégua e as coisas possam melhorar por lá. Mas vamos ao voleibol, né, que é o que interessa pra gente aqui hoje. Bom, a gente fechou aí a terceira rodada da Superliga e estamos começando a quarta. Então vamos começar pelo masculino e falar um pouquinho do que aconteceu até aqui. Na sexta-feira passada, o São Bernardo Vôlei recebeu nos seus domínios o Juiz de Fora. E o jogo foi terminar somente no tie-break. O que não quer dizer que foi um jogo de altíssimo nível. As equipes tiveram muitos altos e baixos, mas no final o Juiz de Fora sobressaiu e venceu. As parciais foram de 20-25, 25-14, 19-25, 25-21 e 10-15. Bom, quem mais sobressaiu aí foi o oposto Renan, o gigante de 2,17, o Canhotinha, que fez 22 pontos na partida. Mas quem levou o Viva Vôlei foi o seu companheiro, o Ramé, que conseguiu dar um volume de jogo para que o Renan sobressaísse também. Outro jogo, já no sábado, também decidido somente em tie-break, e esse sim, extremamente equilibrado e de altíssimo nível técnico, foi entre Maringá e o Vôlei Brasil Quirim. Pois é, o Brasil Quirim teve que suar a camisa para se manter entre os 3 primeiros da competição. O jogo foi muito disputado. Vamos às parciais? Bem, foram elas 25-23, 23-25, 25-22, 22-25 e 15-6. O maior pontuador do jogo foi o Bruno Temponi, que fez 22 pontos. E quem ganhou o Viva Vôlei foi o ponteiro Diogo, que se sobressaiu bastante na partida. Bom, ainda no sábado tivemos outro 3-2. A Superliga está realmente muito disputada, galera. O time do Minas Tênis Clube recebeu todo o poderoso SESI no seu ginásio e promoveu a maior zebra de todo o torneio até agora. Foram 3-2, né, com parciais de 23-25, 20-25, 25-23, 25-23 e 16-14. Pois é, os poderosos do SESI venciam por 2-0, mas acabaram sofrendo uma derrota que ninguém esperava. As parciais vencidas pelo time de Minas foram extremamente apertadas, decididas apenas nos detalhes. E 2 pessoas foram muito responsáveis por esse resultado. O oposto, Aboubakar, 22 pontos, o Canhotinha, rapaz novo com muito potencial, e o ponteiro Thiago Vanoli com mais 22 pontos, esse ainda recebendo o Viva Vôlei. O Minas, que tem um time muito novo, mostra que está sendo muito bem treinado e surpreendeu o SESI de grandes estrelas. Ninguém esperava esse resultado. Ainda no sábado, o Bento Vôlei despachou o Montes Claros em 3-0 com parciais de 25-22, 25-21 e 25-19. O Clint fez 14 pontos e foi o maior pontuador da partida. Já o ponteiro Gabriel recebeu o Viva Vôlei. Fechando aí essa terceira rodada, o Caramuru segue seu calvário de pedreiras e leva mais um 3-0, dessa vez do poderoso Sada Cruzeiro. As parciais do jogo foram 19-25, 18-25 e 22-25. O ponteiro cubano Leal fez 16 pontos e foi o Viva Vôlei da partida. Bom, abrindo a quarta rodada, né, nós tivemos aí o Maringá recebendo o Sada Cruzeiro. Tá, gente? O Sada Cruzeiro passou aí em uma semana por uma exaustiva correria. Foram 3 jogos em menos de 7 dias. Né? E esse foi o segundo jogo, onde na terça-feira ele derrotou por 3-0 o Maringá.
As parciais foram de 21-25, 22-25 e 23-25. Apesar de 3-0, o jogo foi bastante disputado. O Maringá tem mostrado força na competição. Mais uma vez o Leal se destacou e fez 15 pontos, sendo o maior pontuador da disputa. E o Viva Vôlei ficou com o Rodriguinho. Bom, fechando a maratona do SADA, a gente teve um jogo atrasado aí da primeira rodada, onde o São Bernardo foi dessa vez a vítima, né? Derrotado por 3-0 com parciais de 25-17, 31-29 e 25-18. Nesse jogo, o SADA, querendo poupar um pouco seus titulares, deixou o levantador William, o ponteiro Leal e o outro cubano, o central Simon, no banco. Jogou com um time misto. E no primeiro e no segundo set não teve dificuldades, mas no segundo, Madalós e companhia deram bastante trabalho para o time mineiro. Bom, mas agora o SADA dá uma descansadinha, com todo direito, né? E a gente parte para o restante da quarta rodada. A gente vai ter aí alguns jogos. Vamos lá? Só lembrando, nesse jogo atrasado, o Rodriguinho foi o maior pontuador com 14 pontos e o Viva Vôlei foi o central Isaac, tá bom? Os jogos dessa rodada restante, né? A gente tem todos os jogos amanhã. A gente tem São Bernardo recebendo Montes Claros às 11 horas da manhã. Às 18 horas a gente tem o Vôlei Brasil Quirim versus o Canoas. Também às 18 horas o Juiz de Fora recebe o Caramuru, vai ser um jogo bastante interessante. Às 20 horas o Bento Vôlei recebe o SEV, que vai tentar aí se recuperar dessa derrota inesperada. E às 21 horas, anotem aí galera, ao vivo na Sport TV, o fortíssimo Taubaté pega o Minas Tênis, que vem dessa zebraça, então vai ser um jogo bastante disputado e bastante interessante. Não percam, 21 horas na Sport TV. Bom, falando agora de feminino, a terceira rodada também foi repleta de emoções. Ela abriu na quinta-feira e na sexta a gente teve um jogo entre Renata Valinhos e Fluminense. A equipe carioca, que mescla jogadoras novas com jogadoras bastante rodadas, continua bem na competição e venceu por 3-0, com parciais de 14-25, 21-25 e 12-25. Não teve muita dificuldade para vencer o Valinhos dentro de casa, não. As duas maiores pontuadoras do jogo foram a oposta Renatinha e a Sassá, a ponteira Sassá, né? Com 12 pontos, que acabou recebendo também o Viva Vôlei. Ainda na sexta-feira, o Vôlei Bauru recebeu o Rexona, o poderoso Rexona em casa, e acabou sucumbindo por 3-1. As parciais do jogo foram 18-25, 25-22, 19-25 e 17-25. A central Jussiele do Rio de Janeiro fez 17 pontos e foi a maior pontuadora da partida. Já a Fabizinha recebeu o Viva Vôlei. Ainda na sexta-feira a gente teve uma partida histórica entre São Caetano e o Dentinho Praia Clube. Esse jogo ele teve quase 5.000 pagantes e ele aconteceu em Manaus, né, naquela tentativa que eu falei na semana passada da CBV de descentralizar o vôlei e espalhar por todo o Brasil. Uma iniciativa muito interessante. Bem, o Praia não deu muita chance ao São Caetano e venceu com parciais de 25-19, 25-17 e 25-18. A maior pontuadora foi a Central Fabizona, ela fez 15 pontos. E o Viva Vôlei foi a ponteira americana Alex Klineman, que está de volta à equipe depois de sentir alguns problemas físicos. Tivemos no sábado o encontro entre SESI e Vôlei Nestlé. E, gente, as menininhas do SESI estão pagando pela sua inexperiência. O Vôlei Nestlé passou por cima, principalmente no primeiro set, quando venceu por 25-9, uma surra. No segundo set, as meninas de Osasco baixaram um pouco a guarda e as novatas do SESI reagiram. E aí o set foi equilibrado, terminando em 25-23. Mas no terceiro set voltou tudo normal e o Osasco fez 25-15.
A Tandara foi a maior pontuadora do encontro, fazendo 13 pontos. E o Viva Vôlei foi para a Sérvia, Malezevic. Fechando a terceira rodada, a gente teve um encontro entre Pinheiros e Camponesa. O Pinheiros, tentando se reabilitar no torneio, recebeu o time do Minas e fechou em 3-7-0 com parciais de 29-27, 25-20 e 25-23. Nesse jogo, a Rosa Maria foi a maior pontuadora, a oposta de Minas, com 20 pontos. Mas quem recebeu o Viva Vôlei foi também a oposta, a Bárbara. A Bárbara é o coração do Pinheiros nessa temporada, né? Parece que quando ela joga bem o time funciona, o time ainda depende muito dela. Já o Minas ainda está se reestruturando e ainda não teve a estreia da americana Destiny Hooker. Bom, agora a gente vai ter essa quarta rodada com quase todos os jogos acontecendo hoje, né? E um jogo somente amanhã. A gente vai ter ainda hoje, às 19h30, o Renata Valinhos recebendo o Vôlei Bauru. Às 20 horas, o Fluminense recebe o Brasília. Também às 20 horas, o Camponesa Minas recebe o SESI. Nesse jogo, o Camponesa Minas vai estar oficializando a Destiny Hooker. Ela vai ser apresentada para a torcida, mas ainda não se sabe quando ela vai estrear no torneio, tá, gente? Ela passou por exames essa semana, ela chegou no início da semana, passou por alguns exames, alguns testes e vai começar a treinar. A expectativa é que ela estreie logo, mas ela pode dar uma nova guinada para o time. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Bom, às 21h30 de hoje, anotem aí, ao vivo na Sport TV, a gente tem o super campeão Rexona enfrentando as meninas de São Caetano do São Cristóvão Saúde, né? Então vai ser um duelo muito interessante ao vivo na Sport TV e você não pode perder, hein? Anota aí, 21h30. E fechando a rodada, a gente vai ter amanhã, no sábado, às 14 horas, anote também, pela Rede TV, o duelo entre Praia Clube e Pinheiros. Esse duelo é bastante interessante, o Pinheiros vem numa crescente, o Praia está com um timaço candidato ao título, então você não pode perder ao vivo amanhã às 14 horas na Rede TV. Bom, terminando o programa, falando umas rapidinhas aqui do que está acontecendo pelo mundo, o campeão mundial, o Exacibase, deu mais um passo importante na Liga dos Campeões Europeia. Na última terça-feira, na Bielorrússia, ela venceu um time turco, o Minshanka Minsk. Tem que saber falar, é difícil. O Minshanka Minsk, por 3-1 com parciais de 25-23, 21-25, 25-15 e 25-19. E agora só precisa de mais uma vitória para avançar na competição. Com 15 pontos, a ponteira Jordan Larson foi a maior pontuadora do Exacibase, seguida pela outra ponteira, a Kosheleva, a russa Kosheleva, com 14 pontos. E das centrais, Rachel Adams, a americana, e da nossa Thaisa, com 12 pontos. A brasileira marcou 9 pontos no ataque, 3 em bloqueio. Pelo Minshanka, Aksana Cavalcute fez 18 pontos. Bom, fechando aqui as nossas rapidinhas, a gente tem uma notícia bastante interessante. Numa partida disputada pela Superliga Espanhola de Vôlei, o oposto brasileiro Leandrão de 2,17, mais um gigante do Brasil, deu um show pela Ventidário é o time do brasileiro. O Leandrão marcou incríveis 32 pontos na partida sobre o Canventura Palma, pela quarta rodada do primeiro turno. Segundo o oposto, o time veio no início de torneio meio irregular, mas está começando a se acertar e ele disse que espera que essa grande atuação dele sirva de impulso para que a equipe consiga chegar às finais. Bom, gente, por hoje é só, a gente termina por aqui, lembrando que a gente está em oração pelo pessoal da região serrana do Rio, para que a gente não tenha mais tragédias, né? E eu estou esperando aí os comentários de vocês, as perguntas. Eu quero que vocês participem, porque esse programa é nosso. E semana que vem a gente está mais uma vez de volta aqui, juntinhos. Conto com a presença de vocês
e com a participação principalmente de todos vocês, tá bom? Um beijo grande e até lá!